Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui reunido nesse formato para a realização do simulado de Salto de Pirapora da banca SH Dias. E eu separei para esse momento aqui que está sendo gravado, vocês vão assistir, 13 questões. Peguei basicamente uma temática de cada abordagem do edital, tá? A quantidade de questões para professor que vai diante do edital são 5 questões de matemática, tá? Então, não são muitas questões, mas o único ponto é que nosso edital, esse edital, ele é um edital longo, bem comprido. Então, deixar uma questão sem fazer ou não exercitar as temáticas totais do edital pode pode acarretar no erro da questão, e uma questão faz diferença, tá? Porque são poucas, né? São 5 de matemática. Esse material, ele tá linkado aqui, vocês vão conseguir ter acesso a ele, tá? E as questões são da SH Dias. Dessas 13, eu acho que 3 não são da SH Dias por conta da quantidade que está disponível aí na internet. Acabou que algumas temáticas eu tive que pegar de outra banca, mas relacionado com o perfil da SH Dias, que é a banca de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, vocês estão vendo aqui minha tela. Vamos começar a primeira parte e vamos fazer assim. Se você quiser pausar a imagem para você fazer que vai estar a questão, faça. Ou se você quiser fazer todas as questões e depois vir assistindo a resolução, também é uma boa, tá? Também é uma ótima. Porque quando eu vou estiver resolvendo, eu vou resolver essas questões, tá? Claro que eu vou acabar explicando os pontos principais, mas a gente vai focar na abordagem, no contexto, na temática e na resolução da questão, tá? Vamos lá começar com esta. Essa questão é uma questão que envolve radiciação, radicais, tá? Ele é da SH Dias, tá? E ele é muito direto, ele tá falando assim, qual é o resultado de raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 9 mais 16? Bom, é um negócio meio esquisito, né? Mas que para a gente resolver essa questão, a gente tem que pensar no seguinte, só estou reescrevendo, tá? A gente tem uma raiz dentro de uma outra raiz. E para a gente resolver isso daqui, a gente tem que resolver em partes, basicamente. Primeiro a gente resolve o que está dentro, mais adentro. Depois a gente vai abrindo para o que está mais fora, mais para o exterior. Ó, primeiro, o que está aqui dentro é esse 9 mais 16. Então, vou fazer a soma dessa raiz que está aqui dentro, tá? Então, ó, 9 mais 16, 25, né? Então, vai ficar 2 mais raiz quadrada de 25. Bom, olha que interessante. Quando a gente faz essa daqui, a gente chega, e eu consigo chegar numa resolução, né, de raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, você concorda para mim que é 5? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 mais o resultado dessa raiz quadrada, 2 mais 5. 2 mais 5 resulta, para eu conseguir tirar a raiz e ver se dá para resolver a raiz, fazer essa soma de 2 mais 5. 2 mais 5, temos o valor de 7. Ou seja, como 7 é um número primo, não tem como a gente dar continuidade a essa abordagem. Então, a gente finaliza aqui. Então, o resultado dessa raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais 16, ele estando aqui dentro, é raiz quadrada de 7. E finalizamos a
a questão na letrinha D. Deixa eu pegar só uma folhinha para marcar o gabarito, e daí quando o cursinho encaminhar para vocês, encaminha o gabarito junto. Acabou que eu fiz essas questões, mas não coloquei o gabarito. Pronto. 1D. Certo? Vamos para o próximo. A próxima questão é uma questão que envolve operações e conversão de medida. Mais precisamente, a conversão de medida de massa. Então, a gente vai ver a massa, vai olhar para a situação que se envolve a massa, e a gente vai trabalhar para resolver esse problema pensando na conversão de medida que vai envolver a massa também, tá? Então, vamos ler essa questão. Dentro de um elevador de um shopping, há a seguinte placa: peso máximo, 1 tonelada. Uma loja de departamento recebeu várias caixas com um peso bruto de 4.250 gramas, cada uma. Dessa forma, o elevador do shopping poderá carregar no máximo a seguinte quantidade de caixas. Basicamente, ele fala que é 1 tonelada, ou a massa máxima que pode ter nesse elevador, e que cada caixa tem 4.250 gramas. Para eu saber quantas caixas vão caber dentro desse elevador, sabendo que a massa máxima é 1 tonelada, eu preciso saber quantos dessas caixas cabem dentro de 1 tonelada. Só que aí que está um problema. 1 tonelada tá numa unidade de medida, que é a tonelada, né? E os 4.250 gramas tá na unidade de medida grama. Então, se a minha pergunta, basicamente, é uma divisão, né, que a gente tem que fazer, de quantos 4.250 cabem dentro de 1 tonelada, a gente tem que tomar um cuidado, porque como são unidades diferentes, eu não posso literalmente fazer uma divisão direta como essa, eu tenho que converter para uma unidade em comum que eles têm. Tanto a tonelada quanto a grama, nós podemos converter para quilograma, tá? A quilograma é uma unidade em comum que faz muito sentido a gente converter e posteriormente fazer a divisão para resolver esse problema. Quando eu penso em 1 tonelada tem 1.000 gramas, tá? Então, basicamente, aqui a gente multiplica por 1.000. Ou seja, 1 tonelada corresponde a 1.000 quilogramas. Beleza? Agora aqui, grama para quilograma, para eu conseguir resolver esse problema, grama para quilograma é o efeito contrário. Eu tenho que voltar lá naquele meu esquema da Camila hoje, tananana. Então, eu volto 3 casinhas. Então, pelo sentido de voltar, vai se referir a uma divisão. E como eu volto 3 casinhas, eu vou dividir por 1.000. Então, 4.250 gramas dividido por 1.000 vai dar 4,25 quilogramas. Ou seja, no elevador só pode ter essa quantidade máxima de massa, e cada caixa tem 4,25 quilogramas. Então, para eu saber quantas caixas cabem, a minha pergunta é para minha resolução, eu tenho que pegar esse 1.000, que é a quantidade máxima, e dividir pela quantidade que vale uma massa, uma caixa, né? Que é 4,25. Qual que é o grande ponto aqui? A gente está falando de uma divisão com números decimais, né? Então, para a gente dividir, a gente precisa ter vírgula dos dois lados, né? E a mesma quantidade de casas dentro da vírgula. Então, tem a vírgula dos dois lados e a mesma quantidade. O que a gente faz? A gente corta. Basicamente, para nossa resolução, a gente vai fazer 100.000 dividido por 450. Bom, 100 não dá, então vou pegar o 1.000. 425 vezes 2, né? Vai dar 850. Faço a subtração. 1.000 menos 850 vai resultar em 150. 150 não dá, abaixo esse zerinho. 450 não, 425 vezes 4 passa.
425 vezes 3 é o que mais se aproxima. Então, vou colocar o 3 aqui, que dá 1.275. Fazendo a subtração de 1.500 com 1.275, o resultado é 225. Tem mais um zerinho aqui. E eu vou utilizar a alternativa C, tá? Eu vou falar que acaba em 5. Vamos ver se é 5 mesmo? 425 vezes 5? Exatamente. Não. 425 vezes 5 dá 2.125. Então, vezes 5 aqui, 4.125. Fazemos 5, 2 e 1. Olha que interessante. A quantidade de caixas que vai caber, máxima, é 235, mas vai sobrar 125 quilogramas que pode ser colocado. Ou seja, uma pessoa pode ir dentro e etc, tá? Ou seja, a quantidade máxima de caixas que cabe, 235, letrinha C. Então, essa é uma questão também da SH Dias, tá? Que envolve a conversão, trabalhar com números decimais e fazer todas as operações por si só da maneira correta, da maneira eficiente, certo? Então, essa número 2, letrinha C. Número 2, C. Feita essa daqui, vamos para a próxima. Essa questão, ela é uma questão de porcentagem. Mas ela é uma questão também da SH Dias, que envolve porcentagem, sobre um viés contextualizado, bem contextualizado, em que a gente tem que fazer alguns passos para se chegar no resultado que ele quer para resolver esse problema, tá? Vou fazer a leitura com vocês. Ele fala assim: Marcelo possui um terreno de 800 metros quadrados no centro da cidade. Ele quer construir um jardim que ocupe 20% da metade da área do terreno. Para isso, contratou uma empresa de jardinagem que cobra R$ 25 por metro quadrado construído. Sendo assim, quantos reais Marcelo irá gastar para construir esse jardim? Então, ó, o terreno tem 800 metros quadrados, só que o que ele quer construir é 20% da metade. Ou seja, esse terreno tem 800, a metade dele é 400, então o que ele quer fazer é 20% de 400. Com essa medida, ele vai construir um jardim, só que o metro quadrado do jardim custa R$ 25. Com essa quantidade de terreno que a gente vê nessa abordagem de porcentagem, a gente vai ver o quanto ele vai gastar para ir construir esse terreno. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos primeiro saber qual é a quantidade da área que ele vai utilizar para fazer o jardim, tá? Ou seja, quando ele fala sobre a metade do terreno, que é 20% da metade, a primeira abordagem, a metade do terreno, é eu pegar o 800 e dividir por 2. Ou seja, a metade desse terreno corresponde a 400 metros quadrados. Quando a gente pensa em 20% da metade do terreno, eu estou pensando em 20% desse resultado que é a metade, ou seja, 20% de 400. 20% de 400, você pode resolver esse problema do como você achar melhor. Eu vou resolver como sendo uma porcentagem, claro, mas uma fração, tá? Porque eu tenho um inteiro e eu tenho uma porcentagem que está sendo apresentada. Então, 20 por 100, que multiplica 400. Ou seja, coloco o número 1 aqui embaixo, relaçãozinha de fração, tá? O de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. 8.000 dividido por 100, ou seja, olhe quanto corresponde a área desse terreno, 20% da metade. 20% da metade
corresponde a 80 metros quadrados, ou seja, essa é a área que o Marcelo vai construir o jardim. Só que ele quer saber quanto ele vai gastar. Cada metro quadrado construído para a construção de jardim custa R$25. Então, se é 80 metros quadrados, se 1 metro quadrado custa R$25, então 80 metros quadrados, vocês concordam comigo que é só eu pegar essa quantidade total que tem e multiplicar por 25? Quando eu pego esse 80 metros quadrados e multiplico por 25, que quanto corresponde ao valor de 1 metro quadrado, eu resolvo o problema. Ou seja, 80 vezes 25 dá 2.000, né? Ou seja, R$2.000 é o quanto ele vai gastar para construir esse jardim. Então, envolve a porcentagem, no caso aqui, fração, e um probleminha, se você também quiser resolver por regra de 3, tá correto, tá? Tá certinho. Dá para você resolver também. Ou seja, essa é número 3, letrinha B de bola. Belezinha? Vamos para o próximo. Deixa eu só abrir a minha porta aqui. Vamos para o próximo. Bom, gente, então vamos para a questão número 4 agora, que é uma questão que envolve equação do primeiro grau, tá? Que a gente tem que estruturar ela. Muito cuidado, tá? Porque ela é uma questão que a gente tem que se atentar aos detalhes, a gente conseguir resolver bem. E ele fala o seguinte: Carlos compra um sapato por R$45 e o vende por R$75. Sabendo que a despesa com o frete é de R$70, quantos sapatos desse modelo a loja deverá vender para ter um lucro de R$9.200? Bom, o que a gente tem que saber aqui? Que se o lucro da loja é R$9.200, esse lucro ele vai ser obtido através de uma certa quantidade de sapatos que a gente não sabe, certo? Então, eu vou chamar de X aqui a quantidade de sapatos vendidas. Quantidade de sapatos. Beleza? Essa quantidade de sapatos vendidas é em relação ao lucro que ele obtém pela venda. Só que eu consigo ver, se eu sei que ele compra por 45 e vende por 75, você concorda comigo que o lucro que ele recebe é de R$30 por sapato? Então, por sapato, ele tem um lucro de R$30. Então, esse 9.200, ele vai ser obtido através de 30 vezes essa quantidade de sapatos vendidas, subtraindo, porque eu tenho que tirar, porque é um lucro, R$70 é o frete que ele leva, que ele toma para todos esses sapatos, tá? O frete não é individual, é para todos esses sapatos. Então, esse lucro, ele vai ser R$30, porque é o lucro que se tem do sapato, multiplicado pela quantidade de sapatos, subtraindo essa quantidade do frete que se tem. A estrutura da questão é essa. Para a gente encontrar o valor da quantidade de sapatos, a gente resolve como sendo uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, fica 9.200 mais 70, que fica igual a 30x. Então, vai ser 9.270. Vou inverter aqui, tá? 30x é igual a 9.270. Opa! 270. A quantidade de sapatos vai ser 9.270 dividido por 30. 9.270 dividido por 30, essa quantidade de sapatos corresponde a 309 sapatos que ele precisa vender para ter essa quantidade de lucro, exatos 9.200 que se tem. Certinho? Belezinha? Então, resolvida essa questão 4, letrinha C de casa. Belezinha? Então, vamos para a próxima questão. Essa questão
ela é uma questão que envolve sistema de equação e equação do segundo grau. Então, essa questão, ela é uma questão mais longa, ela é uma questão mais chata, ela é uma questão, assim, algébrica. Se eu fosse colocar um termo para essa questão, seria o termo algébrico, tá? Bom, eu vou estruturar com vocês, eu vou usar a equação do segundo grau, vocês vão ver como vai aparecer, vai aparecer Bhaskara, tudo aquilo que a gente reconhece, tá? Então, ó, a soma das idades de Ana e Júlia é igual a 44 anos. Quando somamos os quadrados dessa idade, obtemos 1000. A mais velha das duas tem, ó, o que a gente sabe? Não sei quantos anos tem a Ana, não sei quantos anos tem a Júlia. Vou chamar a idade da Ana de X e vou chamar a idade da Júlia de Y. Quando eu falo que a soma da idade delas dá 44, então quando eu faço X mais Y, corresponde a 44 anos. Agora, quando ele fala que quando somamos o quadrado dessas duas, é quando eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado, soma do quadrado, ou seja, eu elevo ao quadrado cada uma delas, resulta no 1000, que é esse valor correspondente. O que você pode fazer? Para você resolver esse problema, você pode fazer por erro e tentativa, tá? Você pode pegar as alternativas e, bom, se uma tem 24, quanto que vai ter a outra para resultar no 44? Quando eu somo o quadrado, vai dar quanto? Será que vai dar 1000? Você pode fazer isso, tá? O que a gente vai fazer vai ser um pouco diferente. Como eu quero envolver a ideia da equação do segundo grau, a gente vai estruturar essa questão para a equação do segundo grau. Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa primeira equação, tá? Chamar de 1 e de 2. E a gente vai isolar a primeira e colocar na segunda. Ou seja, eu vou pegar, vou chamar o Y, vou isolar a idade da Júlia. A idade da Júlia vai ser 44 menos X. Então, essa é a idade da Júlia. Se a idade da Júlia é 44 menos X, eu vou pegar esse Y, que foi 44 menos X, e vou colocar aqui embaixo. Ou seja, X ao quadrado, mais a idade da Júlia, que é 44 menos X ao quadrado. Opa, quadrado não é aqui. Menos X ao quadrado é igual a 1000. Ó, primeiro, para isso daqui. E para essa abordagem, a gente faz o processo da multiplicação distributiva, tá? Para resolver. Ou seja, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou fazer aqui bem grandão, mas eu vou apagar, tá? Porque eu vou colocar a resposta embaixo. Oh, meu Deus! Quando eu pego 44 menos x e elevo ao quadrado, é a mesma coisa que eu fizer 44 menos x vezes 44 menos x. Beleza? Para eu fazer essa abordagem, eu vou fazer o processo da distributiva. Então, eu vou distribuir esse valor. Ou seja, 44 vezes 44 dá 1935. 1936, perdão. 1936. 44 vezes menos x, menos 44x. X menos x vezes 44, menos 44x. Menos com menos, mais x ao quadrado. Ó, eu vou juntar esses dois, tá? Então, a resposta desse vai dar 1936 menos 88x mais x ao quadrado. Bom, essa resposta é o que a gente vai ter que colocar aqui, tá? Exatamente nessa abordagem aqui. Então, eu vou apagar essa parte e vou colocar aqui. Bom, então vai ficar x ao quadrado mais 1936 menos 88x mais x ao quadrado
igual a 1.000. Bom, a gente está deixando estruturado para uma equação do segundo grau, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse 1.000, passar para o outro lado, subtraindo, montando toda a estrutura da equação. Vou juntar x² com x², então fica 2x ao quadrado, menos 88x, mais 1.936, menos 1.000. 1.936, isso daqui é igual a zero, tá? O que a gente vai fazer? Vai subtrair esses dois, então o que eu tenho? 2x ao quadrado, menos 88x, mais 936, igual a zero. Como é uma equação do segundo grau, aí você pode resolver por Bhaskara, tá? Para te facilitar, você pode simplificar essa equação, tá? Dividindo todos os termos por 2. É essa forma que eu recomendo. Então, fica x ao quadrado menos 44x mais 936 dividido por 2, 468. Então, 468 igual a zero. E resolver por Bhaskara. Eu vou resolver por Bhaskara e vou apagar tudo isso daqui, senão não vai caber, tá? Isso, gente, é a gente montando a equação, tá? Se você quiser fazer o primeiro passo, que é muito mais simples, você pode, só que você tem que ter esse feeling, tá? Eu já vou mostrar como faz de um jeito mais rápido. Então, o primeiro passo para resolver são os coeficientes, né? Então, quem que é o A? O A é 1, o B é menos 44 e o C é 468. Próximo passo, o delta. O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ou seja, o delta vai ser B ao quadrado menos 44 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 468. Ó, 44 ao quadrado, a gente já viu, né? Quanto que dá? É 1936. Então, vai ficar 1936 menos com mais menos, com mais menos. Ou seja, 4 vezes 468. 1.872. Bom, fazendo essa subtração, 1936, o resultado desse delta corresponde a 64. Beleza. Próximo passo, para a gente encontrar quantos anos tem a Ana, tá? Lembre que o valor de x, ele vai ser menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Bom, vou colocar os valores aqui. Menos b, menos 44, mais ou menos, raiz quadrada de 64, dividido por 2 vezes 1. Vamos lá, menos com menos, mais 44. Raiz quadrada de 64 é 8, então fica 44 mais 8, mais ou menos 8, dividido por 2. Bom, vou utilizar agora uma hora como sendo mais e uma hora como sendo menos, tá? Ou seja, 44 mais 8 dividido por 2. E depois, 44 menos 8 dividido por 2. 44 mais 8 dá 52. 52 dividido por 2, 26. Agora aqui, 44 menos 8, 44 menos 8, 36. 36 dividido por 2, 18. Ó, temos duas idades. E que a gente tem que ver aqui? Eu vou apagar agora tudo isso daqui, tá? Se eu sei, esses foram os dois valores hipotéticos que a gente tem
para a idade da Ana. O X1 correspondeu a 26 e o X2 correspondeu a 18 anos, né? A soma da idade delas tem que dar 44. Então, se a idade da Ana é 26, 26, 44, que é a idade da soma, né? 44 menos 26 dá quanto? 44 menos 26 dá 18. E aqui o contrário, eu já até imagino. 44 menos 18, 26. Ou seja, uma coisa é certa. Uma tem, no caso, uma tem 18 anos e a outra tem 26 anos, independente de qual seja, tá? Como eu falei que a Ana é o X, então vou falar que a Ana tem 26 anos. A mais velha, então, independente de qual seja, ela tem os 26 anos em questão. Olha o tempo que a gente demorou para resolver esse exercício pensando na equação do segundo grau. Qual seria um outro jeito de você resolver esse negócio? Você tem que pensar na estrutura inicial que eu falei para vocês. Um mais o outro tem que dar 44 e a soma do quadrado tem que dar 1000. O que você pode fazer? Você pode pegar as alternativas uma por um e ver se chega na resposta. Se você tenta por 24, você vai ver que um dá 24, o outro dá 20. Mas quando você faz 24 ao quadrado mais 20 ao quadrado, não resulta no valor de 1000. Se você é certeiro no 26, você fala que uma tem 26, então a outra, consequentemente, tem que ser 18, né? Que a gente viu. Será que se eu pegar 26 ao quadrado e 18 ao quadrado, resulta no número 1000? É isso que você tem que ver. 26 ao quadrado vai dar 26 vezes 26, 676. E 18 ao quadrado, 18 vezes 18, 324. Exatamente isso. 324 mais 676, o resultado é o valor de 1000. Então, te poupa resolver toda essa quantidade de conta que se tem e você resolve a sua continha, tá? Utilize, tá? Se você acha melhor, né, resolver os problemas desse jeito, eu não vejo nenhum problema se você acertar a questão. Mas você tem que utilizar as alternativas ao seu favor de acordo com o raciocínio correto para isso, tá bom? Vamos para o próximo? A próxima questão é uma questão que envolve estatística, tá? Na verdade, essa questão é uma análise de gráfico, é uma questão da SH Dias também, e envolve uma abordagem de análise de gráfico. Então, a gente tem que olhar esse gráfico e visualizar a resolução da questão, tá? Ou melhor dizendo, visualizar o desenvolvimento como o gráfico apresenta e o que ele está perguntando. Então, questão de análise de gráfico, etc., significa que você tem que prestar muita atenção sobre aquilo que ele está apresentando, tá? Então, ele fala o seguinte: atente para o gráfico a seguir. Então, esse gráfico, ele tem o lucro e o ano. Não fala o valor do lucro, mas ele coloca o ano. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E esse é um gráfico de linhas, tá? Aqui é a origem. Então, tudo que tiver para cima é positivo, tudo que tiver para baixo vai ser negativo, correspondente. Então, ó, o gráfico mostra o lucro da empresa Mix Sucos ao longo do tempo, sendo 1980 o ano zero, ou seja, o ano de sua fundação. Sendo assim, podemos afirmar que... E aí a gente vai ter que olhar para cada uma das correspondências. Ó, letra A. O ano 10 foi o único ano que ela foi deficitária. Quando ele fala deficitária, significa que ele teve um déficit no lucro, não lucrou, tá? E olha, se eu presto bem atenção, o ano 10 é realmente onde ele estaria na parte negativa do lucro, que seria o déficit, né? Se não tem lucro, tem o déficit.
Então, essa daqui está correta, porque não tem nenhum outro momento, na verdade, tem outros momentos aqui, 9, 10, 11, 12, 13, até chegar que se tem esse ano. Então, em certa parte está correto, mas a gente tem que tomar cuidado se tem alguma outra questão que está mais correto que essa. Corresponde a esse ano, mas se eu tomar cuidado, tem outros anos aqui. Mas sobre o gráfico, sobre esses valores do gráfico, ela é a única. Vamos colocar um pontinho aqui. O ano 15 foi o ano deficitário. Ó, o ano 15, ele está em cima, ou seja, ele foi um ano que não obteve lucro correspondente, mas ele é um ano em que, ele é um ano em que apresenta, oh meu Deus, ele é um ano em que apresenta a linha, esse gráfico de linhas, exatamente em cima. Então, se é uma relação de ano com o lucro que se apresenta, a gente tem que tomar o cuidado em como esse valor ele está sendo apresentado, tá? Se é o lucro, se não é o lucro, enfim. Vamos deixar essa questão aqui também com um pontinho para a gente olhar para as outras também, tá? Vamos para a próxima. Vamos deixar aqui, porque ela mas não é. Ela obteve, ela conseguiu vender, mas ela não saiu com prejuízo. A letra C. O ano 5 foi o de maior lucro no período de que a fundação... O ano 5 foi o de maior lucro no período que vai da fundação até o ano até o ano 15. Então, o ano 5 foi o de maior lucro no período que vai da fundação até o ano 15. Ó, entre o ano, que ele quis dizer, né? Entre a abertura e até o ano 15, ele foi o ano 5, exatamente nesse ponto 5, foi onde corresponde o maior lucro correspondente. Isso daqui está correta, né? Não tem nenhuma brecha que se chega, que se atenta para essa questão, apesar que a alternativa está bem confusa, né? Mas esse foi o ano desse para esse foi o ano que apresentou o maior lucro. Então, essa daqui está correta. Está mais correta mediante as outras. Letra D. O ano 20 foi o de menor lucro. Não, né? O ano 20, todos esses anos, porque corresponde o maior lucro. Então, tem a letra A para deixar em dúvida, tem a letra B para deixar confuso, mas a correta para essa questão que se apresenta é a letrinha C, tá? Então, olhar para o ano, olhar para os pontos que se apresenta, certo? Então, muito cuidado para essa questão aqui. Vamos para a próxima. A próxima questão, ela é uma questão de análise combinatória. Análise combinatória é uma abordagem, né? A forma como a gente visualiza. A gente tem situações, problemas em que a gente precisa combinar e ver de quantas maneiras é possível fazer e resolver determinadas situações. De quantas maneiras diferentes é possível vestir uma roupa, de quantas maneiras diferentes eu posso, no caso aqui, entrar e sair, enfim. Então, ele fala assim, ó. Um cinema tem 5 portas. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode entrar e sair do cinema? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar, tá? Eu vou colocar, não vou desenhar 5 portas, tá? Mas eu vou colocar aqui a quantidade de portas que ele tem para entrar e a quantidade de portas que ele tem para sair, saída, certo? Como ele está falando que ele não necessariamente, ele pode entrar e sair na mesma porta, ele não tem a necessidade de, olha, entrou numa porta, ele tem que sair numa outra. Não. Aí ficou uma situação mais simples, porque quando eu vejo a quantidade de opções que ele tem para entrar, 5 portas, vão ser 5 portas, certo? 5 opções de portas que ele pode escolher. Entrou. Para ele sair, quantas opções de porta ele tem para sair? 5 também, né? Por quê? Porque ele não está falando
que ele não pode sair na mesma porta que ele entrou. Então, ele pode sair na mesma porta que entrou, independente. Então, tem 5 opções de entrada e 5 opções de saída. Como eu estou combinando essas duas, a quantidade considerada que se tem para eu ver as diferentes maneiras que ele pode sair, basta a multiplicação. A análise combinatória utiliza bastante isso, né? Na combinação por si só. 5 vezes 5, 25. Ou seja, são 25 maneiras que ele tem, que ele pode utilizar para entrar e sair nessas 5 diferentes portas que se apresentam. 25 maneiras, 25 jeitos. Belezinha? Então, resolvido esse probleminha aqui. Vamos para o próximo, que é de progressão. Deixa eu colocar aqui as formulinhas de progressão que a gente vai utilizar, tá? PA, uma progressão aritmética. Na progressão aritmética, a gente tem uma sequência numérica, né? Que, basicamente, a gente vai ter os termos, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. E quando a gente visualiza essa abordagem, a gente precisa reconhecer quem é cada coisa, a quantidade de termos que se tem, enfim. Por quê? Porque numa progressão ele pode perguntar qual que é o dado termo da questão ou a quantidade de soma dos termos que a progressão apresenta. Então, para a gente resolver esse problema, a gente precisa utilizar essa formulinha, tá? Essas duas, mais precisamente falando. O termo geral da progressão e a soma dos termos, porque ele quer encontrar a soma dos 15 primeiros termos. Então, ó, ele fala assim, dada a PA 11, 14, 17, 20, aí continua, assinalar a alternativa que apresenta a soma dos 15 primeiros termos. Bom, o que você pode fazer, né? Sempre tem aquele jeitinho. Esse é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Se você sabe que esses números, a razão dele é 3, porque está aumentando de 3 em 3, então a gente sabe que a razão é 3. Então, o próximo número vai ser 23, o próximo número 26, 29, e você fazer os 15. E depois somar. Você pode. Ou você pode utilizar as fórmulas do termo geral. Como eu sei que o A1, ó, esse é o primeiro termo, o A1 é 11, a razão é 3, e eu preciso saber o N igual a 15, então, para eu conseguir encontrar essa soma, eu preciso saber qual que é o número que está ocupando a 15ª posição. Então, eu vou utilizar essa formulinha aqui. A1 mais N menos 1 vezes R. Quem que é o A1? O A1 é 11 mais N menos 1, 15 menos 1 vezes a razão, que é 3. 15 menos 3, ou seja, a 15 vai ser 11 mais 14 vezes 3. 14 vezes 3 resulta no número 42. Então, o A15 vai ser 11 mais 42. 11 mais 42 resulta no valor de 53. Ou seja, o A15 é 53. A15 é igual a 53. Beleza. Agora a gente quer saber quanto é a soma desses 15 primeiros termos, a soma desses 15 termos que se apresentam. Então, a gente vai fazer o A1 mais esse 15º termo multiplicado por 15 dividido por 2. Então, vamos lá. O A1, ele vale 11. Esse A15 vale 53. Multiplico por 15, que é essa quantidade de termos que se tem, dividido por 2. 11 mais 53 vai dar 64. Então, fica 64 vezes 15, dividido por 2. 64 vezes 15 dá 960, tá?
960 dividido por 2, o resultado é o número 480. Então, 480 é o resultado dessa soma. Mais uma vez, se você quiser fazer o problema utilizando... encontrar o 15º termo fazendo essa soma em questão de um com o outro, com o outro, com o outro, você pode, tá? Fica a seu critério. Caso contrário, você pode, até recomendo, que você utilize essa formulinha, essa característica da formulinha que se refere ao termo geral da progressão. Beleza? Então, resolvido essa daqui. Progressão, muito cuidado, tá? Com as progressões, porque essa banca de vocês é uma banca que ela gosta bastante de utilizar, tá? Olha essa daqui, também é da SH Dias, muito interessante, porque ela pede a área, só que ela coloca num gráfico, eu achei muito curioso. O bom para a gente é que é tudo retângulo, né? Então, se a gente sabe que a área do retângulo é base vezes altura, fica mais fácil, né? A área do retângulo, base vezes altura. Então, vou enumerar, tá? Número 1, número 2 e número 3. Beleza? Com esses eixos, eu consigo saber qual que é a base, qual que é a altura da primeira figura, qual que é a base, qual que é a altura da segunda figura, qual que é a base, qual que é a altura da terceira figura, tá? Ó, presta atenção. Na primeira figura, ela vai do 1 até o 3. Então, essa base dela corresponde a 2. A altura dela vai do 1 até o 5. Então, a altura dela vale 4. Então, base vezes altura, 2 vezes 4, resulta no número 8. Ou seja, 8, já que é centímetro que ele está falando, centímetros quadrados. Vamos lá para a figura número 2. Na figura número 2, a gente vai precisar reconhecer. Ó, do 3 para 4, isso daqui é 1. E do 4 para o 7, isso daqui é 3. Certo? Ou seja, 1 vezes 3, 3 centímetros quadrados. Certo? A terceira, mesma coisa. A gente vai pegar a base e a altura. Então, a base sai do 4 e vai para o 7. Então, a base é 3 e a altura vai do 3 e vai para o 7. Do 3 para o 7 é 4. Então, 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12. 12 centímetros quadrados. Como ele quer a área da figura total, então a gente tem que realizar essa soma, tá? Ou seja, 8 mais 3 mais 12. Ó, 8 mais 3 vai dar 11, 11 mais 12, 23, né? 23 centímetros quadrados. Essa é a área dessa figura, beleza? Então, a área dessa figura corresponde a eu pegar cada uma dessas figuras que se apresenta e realizar a soma em questão de cada uma delas. Belezinha? Muita atenção, tá? Para essa daqui, que é uma questão bem curiosa. Nossa, nossas alternativas ou é C, B, D, não teve nenhuma A até agora. Vamos para o próximo? Próxima questão, ela é uma questão de gráfico, tá? É uma questão de função, que apresenta um probleminha a ser resolvido. E a gente tem que interpretar e conseguir resolver esse exercício utilizando essa informação que ele coloca, né? Que ele fala assim: na cidade de Campinas, os táxis cobram por um preço abandeirada de R$ 5,60, mais um determinado valor por quilômetro rodado. O gráfico a seguir mostra a relação entre o número de quilômetros rodados e o preço a ser pago. Olha que interessante.
Quando eu olho para esse problema, eu vejo que a partir do momento que ele entra no táxi, o valor vai ser 5,60, certo? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele está tendo um aumento de 2 em 2 de uma forma linear. Então, eu sei que quando ele anda, entrou no carro, ele vai pagar 5,60. Entrou no carro, paga 5,60. A cada 2 quilômetros, é isso que eu vou ver aqui, de R$8, de 5,60 para R$8, correspondeu a um aumento de 2,40. Ou seja, a cada 2 quilômetros que ele ande, o valor do aumento é de 2,40. Depois, mais 2, sair do 2 e para o 4, será que está aumentando 2,40? Sim, está aumentando 2,40. Então, o que a gente sabe? Se eu quero saber quanto ele anda 10 quilômetros, 10 quilômetros não vai ser 2 mais 2 mais 2 mais 2, 5 vezes? 5 vezes essa quantidade de 2,40 que ele está fazendo, porque a cada 2 quilômetros corresponde a 2,40, só que não é 2 quilômetros que eu quero saber 10 quilômetros. Então, por isso que eu pego esse valor e multiplico por 5. Ó, 5,60, 5 vezes 2,40, 5 vezes 2,40 dá 12. Então, 5,60 mais R$12 dá R$17,60. Ou seja, a letrinha D de novo. Reais. É isso que ele está pagando por esses 10 quilômetros rodados. Cada quilômetro, se 2 quilômetros corresponde a 2,40, vocês concordam comigo que cada quilômetro, a cada 1 quilômetro rodado, vai ser R$1,20 de reais? Real? Reais? Concorda? Então, em vez se você quiser fazer 5,20, 5,60 mais 5 vezes 2,40, você pode fazer 5,20 mais 10 vezes 1,20, que vai resultar no mesmo valor, tá? No 17,60 também. Então, eu olho para o gráfico, visualizo a abordagem que ele apresenta, a informação, utilizo ao meu favor e resolvo o problema, certo? Muita atenção, tá? Muito cuidado, porque é uma questão que a gente consegue resolver utilizando as informações que ele apresenta. Bom? Questão 9 feita. Vamos para a próxima, que também é uma questão de função, mas um pouco mais algébrica, tá? Aqui é como se eu estivesse resolvendo e encontrando o valor considerado. Ó, a função f de x igual a 20 menos 50 é igual a 300. Quando x assume o valor de, ou seja, ele vai ser 300 para um determinado valor de x. Então, ele está perguntando assim, qual é o valor de x quando o resultado dessa multiplicação corresponder a 50? Então, que número que eu multiplico por 20 sobre tal por 50 que dá 300? Então, para a gente resolver, ó, vou pegar esse menos 50, vou passar para o outro lado, então fica 300 mais 50 igual a 20x. Então, fica 350 igual a 20x. O x vai ser o quê? Esse valor que eu multiplico por 20 e subtrai de 50, que dá 300, vai ser 350 dividido por 20. Realizando essa continha, 350 dividido por 20, 17,50. Mais uma letra D aí. 17,50 é o valor que a gente chega para o resultado dessa questão. Então, opa, número 10, letrinha D de dado. Beleza? Então, resolvida essa daqui também. Vamos para a próxima.
Tanto essa quanto a outra, quanto a próxima, elas vão se referir ao triângulo retângulo, tá? Essa daqui é uma abordagem que se refere ao Teorema de Pitágoras, tá? Não se esqueça do Teorema de Pitágoras, que ele fala, né, da hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, e aí a gente tem que trabalhar para encontrar o valor que ele quer que a gente encontre, tá? O pré-requisito para desenvolver bem, precisa fazer potenciação bem e radiciação bem, tá? Esses são os pré-requisitos necessários, tá? Vamos resolver essa daqui. Para alcançar um galho, Teodoro usou uma escada de 15 metros de comprimento, cuja base se fixou a 9 metros do pé da árvore, conforme demonstra a imagem. Ou seja, essa escada ela tem 15 metros, ele não coloca, tá? Mas o comprimento dessa escada é 15 metros. Qual é a altura do galho que pretende alcançar em relação ao chão? Então, o que ele está querendo saber é esse valor aqui de x. Então, ele não coloca essa informação porque ele necessita que você reconheça isso, tá? Como a imagem formada é um triângulo retângulo que temos uma relação métrica sobre os lados, para a gente encontrar esse valor desconhecido, a gente faz aquela abordagem da hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. No caso aqui, a gente tem que a nossa hipotenusa é o 15 e os outros dois valores são os catetos, tá? Então, hipotenusa e os catetos. Ou seja, hipotenusa ao quadrado, 15 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais 9 ao quadrado. Certo? Por quê? Porque temos que, pelo Teorema de Pitágoras, a relação existente é hipotenusa ao quadrado igual a soma desses catetos ao quadrado. Beleza. 15 ao quadrado, 225. 9 ao quadrado, 81. Então, vai ficar 225 igual a x ao quadrado mais 81. Como a gente quer encontrar o x ao quadrado, vou inverter, tá? Aqui, vou espelhar. Vai ficar 225 menos 81. Porque eu quero encontrar esse valor de x ao quadrado. 225 menos 81, 144. 144. O x vai ser igual a raiz quadrada de 144. O x vai ser igual a 12 metros. Raiz quadrada de 144 corresponde a 12 metros. Ou seja, a altura do galho em relação ao solo vai ser 12 metros. Mais uma letra D, gente. Que sinal é esse? Calma aí, que eu acho que a outra... Ah, eu não marquei a outra. Deixa eu... Essa letra D. E a outra da letra D também. Meu Deus. Certo? Então, tem que ir da letra D, isso. Eu não marquei aqui no gabaritozinho. Então, temos número 12, letra D também, tá? Muito cuidado com o teorema, tá? Potenciação, radiciação, que é o necessário para se organizar aí, para resolver, faz uma diferença. A próxima questão e última, ela é uma questão que envolve trigonometria, tá? Deixa eu colocar uma figura aqui que faz o resumo da trigonometria, do triângulo, sendo tangente. Aqui. Aqui, ó. Pronto. E da internet. Ó. Isso daqui é o que vocês precisam saber, tá? Na trigonometria, a gente vai estar relacionando lados do triângulo, mas não somente igual ao Teorema de Pitágoras, que é somente os lados, a gente vai estar relacionando os lados e em relação ao ângulo interno que se apresenta. Essa relação trigonométrica, ela gera uma relação que é seno, cosseno, tangente, tem outras também, tá? Mas a gente visualiza essas relações que são maquininhas que a gente coloca um valor de um número e
um ângulo que vai retornar um número. Por isso a tabelinha com os valores trigonométricos. Seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3, tangente de 45 é 1, e assim por diante. Isso a gente precisa saber, tá? E sabendo essa tabelinha e esse esquema faz com que você resolva os probleminhas muito bem, tá? Vamos lá fazer esse daqui. Considerando um triângulo retângulo com hipotenusa de 8 centímetros. Deixa eu desenhar aqui um triângulo com hipotenusa de 8 centímetros. Qual será a medida do cateto oposto a 30 graus? Ou seja, aqui vale 30 graus. Aqui vale um valor que a gente não sabe, e esse valor aqui vale 8 centímetros. É isso que ele está falando. Qual que é o valor do cateto oposto, sabendo que o ângulo vale 30 graus? Primeira coisa que a gente tem que saber é quem, né? Lembrem, sempre dado triângulo retângulo, esse lado maior que a gente tem é a nossa hipotenusa. Em relação ao ângulo, a gente consegue saber quem que é o cateto oposto e quem que é o cateto adjacente. O cateto oposto é esse CO e o cateto adjacente é o outro. Feito isso, a gente precisa reconhecer qual é a relação que a gente tem, tá? Ó, aqui é a hipotenusa, aqui é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente. A relação trigonométrica que relaciona cateto oposto com a hipotenusa é a relação seno. O seno do ângulo de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Que é isso, são o valor que eu quero encontrar com o valor que eu tenho, é essa relação que a gente tem. Só que eu tenho que o ângulo é 30, então seno de 30 vai ser igual ao cateto oposto, que é x, diante da hipotenusa, que é 8. Então, ó, quanto que vale seno de 30 graus? Seno de 30 graus, pela tabelinha, a gente sabe que é meio, e igual a x sobre 8. Bom, para a gente resolver esse problema, a gente faz uma multiplicação em cruz. Então, fica 2x é igual a 8. X vai ser o quê? 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, esse valor de x correspondente é o valor de 4. 4 centímetros. Letrinha D de dado. Número 13, D de dado também. Jesus. Certo? Dá uma revisitada nessa abordagem, tá? Como ela está sendo gravada. Visualiza, tá? Eu utilizei, sempre segui aquele passo a passo de identificação do que a gente tem, dos valores, porque se tem uma diferença, uma relevância para isso, tá? E aqui, claro que a gente eu peguei, né, com vocês aqui, questões relevantes de cada ponto. Claro que tem questões que podem se apresentar nessas 5 questões que a prova vai cobrar numa maior relevância, como é o caso de equação do primeiro grau, porcentagem, regra de 3, que a gente viu nas aulas ao vivo, fração também nas aulas ao vivo, equação do segundo grau, trigonometria, enfim. O perfil dessa banca, ela é uma banca chata, tá, gente? Não falando mal, muito pelo contrário, mas é que ela é uma banca muito exigente. Então, se você não se atentar aos detalhes, você pode dar uma escorregada, tá? Na questão. Belezinha? Então, finalizo o nosso simulado por aqui, tá? Desejo um ótimo estudo. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Tchauzinho, gente. Até mais.